Monstro de Florença. Desvendando o véu, explorando os mistérios e perigos das seitas religiosas. Seitas religiosas têm intrigado e assustado as mentes curiosas por séculos, exercendo um poderoso magnetismo sobre aqueles em busca de significado espiritual. No entanto, por trás da fachada de promessas de iluminação e comunhão, muitas seitas escondem realidades sombrias e perigosas que podem levar a consequências devastadoras. Neste vídeo, mergulharemos fundo na complexa teia das seitas religiosas, explorando seus mistérios e revelando os perigos que residem abaixo da superfície. Desde manipulação psicológica até abusos físicos, examinaremos as táticas utilizadas por essas organizações para atrair e controlar seus seguidores. É hora de desvendar o véu que encobre essas seitas religiosas e lançar luz sobre as verdades desconfortáveis que elas tentam ocultar. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e conscientização, enquanto desvendamos os segredos das seitas religiosas e aprendemos como proteger a nós mesmos e aos nossos entes queridos dos perigos que elas representam. Lembrando sempre que enquanto eu solto a vinheta, deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Em 1968, 2 amantes foram mortos a tiros no carro, enquanto o filho da mulher dormia no banco de trás. Eventualmente, um suspeito foi identificado e posteriormente preso, pelo que foi considerado pela polícia como um crime passional, cometido por um marido ciumento contra sua esposa infiel. No entanto, em 1974, ocorreu outro duplo homicídio semelhante, que tinha uma notável semelhança com o primeiro crime. Quando os investigadores identificaram a arma usada pelo assassino, ficaram surpresos ao saber que era uma 22 Beretta, e exatamente a mesma arma usada nos assassinatos de 1968. Embora um suposto assassino tenha sido preso, seguiram-se ainda mais assassinatos no mesmo estilo, de 1974 a 1985. Este assassino fantasma foi apelidado de Monstro de Florença pela imprensa, em grande parte devido à natureza brutal dos assassinatos, que muitas vezes envolviam a mutilação da vítima feminina com faca e retirada de partes do corpo. O motivo dos crimes parecia ser de natureza sexual, e acredita-se, mas nunca foi provado, que tenham sido cometidos em nome de um culto satânico. Apesar de uma longa investigação e de numerosos suspeitos, este caso complexo permanece sem solução. A história da cidade de Florença é de rico patrocínio cultural e significado histórico duradouro. Já foi o centro do comércio e das finanças na Europa medieval, o que lhe conferiu a distinção de ser uma das cidades mais ricas do mundo naquela época. Florença é mais conhecida por ser o berço do Renascimento italiano, uma época em que a arte, a arquitetura, a música e a literatura começaram a florescer. Um dos mais poderosos e entusiastas patronos das artes foi o estadista italiano e governante de facto da República Florentina, Lorenzo de Médici, da influente família de banqueiros. Médici apoiou financeiramente alguns dos artistas mais conhecidos da Renascença, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Botticelli. Outro político importante da região florentina foi Niccolò Machiavelli, o diplomata, filósofo e escritor, mais conhecido pela sua obra, O Príncipe, que retratava a natureza astuta, maquinadora e inescrupulosa que pode ser atribuída aos políticos e aos governantes maus, e por a qual a palavra maquiaveliano está agora associada. Esses atributos poderiam descrever adequadamente o culpado de uma série de assassinatos que mancharam para sempre a história desta outrora grande cidade.
Os assassinatos de Signa. Na noite de 21 de agosto de 1968, Bárbara Lotti, de 32 anos, e seu amante, Antônio Lobianco, de 29 anos, voltavam do cinema para casa, quando Lobianco sugeriu que parassem em um cemitério próximo. O jovem casal estava tendo um caso, com Lotti casada, e com um filho pequeno do marido. Ela era conhecida, na cidade de Lastra a Signa, por sua promiscuidade, e as pessoas costumavam se referir a ela, pelo apelido de Macaco Regina, Abelha Rainha. Como seu filho estava dormindo profundamente, no banco de trás, Lotti concordou prontamente, e os dois começaram a se abraçar. Quando Antônio começou a tirar o sutiã, uma figura escura saiu das sombras, e matou os dois com um tiro. O assassino retirou então o seu filho de 6 anos, Natalino Melli, do banco de trás, e deixou-o na casa de um agricultor local, às 2 horas da manhã. Depois de ouvir alguém batendo na porta da frente, ele ouviu uma voz gritando: "Abra a porta, e deixe-me entrar, estou com sono, e meu pai está doente de cama. Você tem que me levar para casa, porque minha mãe e meu tio estão mortos no carro." Ele encontrou o menino, parado ali chorando. O agricultor notificou imediatamente a polícia, e o rapaz Melli inicialmente disse aos agentes que tinha fugido sozinho, mas depois disse que o seu pai ou o seu tio, como costumava referir-se ao amante da sua mãe, o tinham deixado na casa da quinta. Antônio Lobianco e Bárbara Lotti, quando os policiais chegaram ao local do crime, descobriram que o assassino havia disparado 8 tiros de uma arma calibre 22. Os 2 corpos foram encontrados dentro de um Alfa Romeo Giulietta branco, que foi rastreado até a província de Arezzo, e era propriedade de Antônio Lobianco. Os detetives inicialmente não sabiam por que alguém iria querer matar as 2 vítimas e começaram a investigação, localizando Stefano Melli, marido de Bárbara Lotti. Quando os policiais chegaram à casa de Melli, entre 6 e 7 da manhã, encontraram-no saindo abruptamente da propriedade, com a mala já pronta. Quando informado do assassinato de sua esposa, Melli demonstrou pouca reação ou choque, mas acabou concordando em acompanhar os policiais à sede da polícia para conversar com os detetives. Durante o interrogatório, Melli explicou que estava em casa desde a tarde do dia anterior, porque, segundo alegou, não se sentia bem. Durante esse período, recebeu em sua casa 2 visitantes, Carmelo Cutrona e a vítima Antônio Lobianco, ambos amantes de sua esposa. Ele também mencionou outro amante de sua esposa, Francesco Vinci, que havia sido preso em novembro de 1967, quando foi acusado de adultério pela própria esposa. Vinci foi condenado à prisão por este crime e, quando libertado, continuou o relacionamento independentemente. Stefano Melli revelou que sua esposa também era amante de Vinci e de seus 2 irmãos, Salvatore e Giovanni, que agora eram todos potenciais suspeitos aos olhos da polícia. Melli foi libertado, enquanto os detetives investigavam essas alegações, e foi convidado a retornar no dia seguinte. Naquele dia, 23 de agosto de 1968, Melli continuou a implicar os amantes de sua esposa como suspeitos do duplo homicídio, mas então fez abruptamente uma confissão chocante. Ele continuou descrevendo como assassinou sua esposa e seu amante, com a ajuda de Salvatore Vinci. Natalino Melli explicou detalhadamente como sua esposa não conseguiu voltar para casa até às 11h20 da noite de 21 de agosto, e então ele decidiu ir procurá-la. Ele foi à praça da cidade de Lastra a Signa, e lá encontrou Salvatore Vinci, contando-lhe como sua esposa tinha ido ao cinema com Antônio Lobianco, e levado seu filho pequeno com ela. Vinci então advertiu Melli por permitir que sua esposa o traísse persistentemente, e sugeriu que ele acabasse com o caso. Os 2 homens dirigiram-se então para Signa, levando consigo uma pistola de pequeno calibre pertencente a Vinci. Ao chegarem ao cinema, Giardino Michelatti, encontraram o Alfa Romeo de Antônio estacionado do lado de fora, e esperaram na saída, onde viram Lobianco e sua esposa, que carregava o filho, saindo do prédio.
Eles então o seguiram até o cemitério, situado nos arredores da cidade. Salvatore então passou sua pistola para Melly, que foi até o carro, e começou a atirar no casal, até que a arma estivesse vazia. Ele voltou para Vinci, contou-lhe o que tinha feito, e os dois homens foram até a Ponte Signa, onde jogaram a arma na água, e voltaram para casa. Melly descreveu como seu filho permaneceu dormindo durante o tiroteio, mas acordou imediatamente depois. Melly alegou que o assassinato de sua esposa foi cometido porque ele estava farto da humilhação causada pela traição dela e decidiu matá-la. Os detetives ficaram chocados com sua admissão, mas ficaram confusos, porque ele não explicou sobre a mudança do filho e o abandono na casa da fazenda. Apesar de várias inconsistências em sua história, ele foi detido e encarcerado, aguardando acusações. Em 24 de agosto, a polícia lançou uma extensa busca na área para localizar a arma do crime, mas nenhum vestígio da pistola foi encontrado. Ao ser questionado sobre a arma, Melly mudou novamente de história. Desta vez ele disse ao promotor que havia devolvido a arma a Salvatore Vinci, mas depois a trocou novamente, retirou sua confissão anterior, afirmando que o irmão de Salvatore, Francesco, foi a pessoa que assassinou sua esposa. Ele explicou que a pistola pertencia originalmente a Francesco, que a usou para assassinar seu amante Lotte. Como Stefano Melli mudava continuamente a sua história, foi rotulado de testemunha não confiável, e em 1970, 2 anos após o crime, foi julgado. No que diz respeito à acusação, parecia ser um caso aberto e encerrado de homicídio cometido por um marido ciumento da sua esposa traidora e do amante dela. Com poucos álibis sólidos e vários relatos inconsistentes sobre o que aconteceu, Stefano Melli foi considerado culpado do duplo homicídio e o juízo condenou a 14 anos de prisão. Esta foi considerada uma sentença leve, porque se acreditava que Melli sofria de insanidade parcial na época. Com o culpado atrás das grades, o caso foi encerrado, e os detetives estavam convencidos de que haviam enviado um homem culpado para a prisão. Os assassinatos de Borgo San Lorenzo. Em 14 de setembro de 1974, detetives foram chamados a uma área ao norte de Florença, conhecida como Borgo San Lorenzo, onde um transeunte descobriu os corpos de 2 pessoas que haviam sido brutalmente assassinadas. Ao chegar, a polícia encontrou o corpo seminu de Pasquale Gentilcore, de 19 anos, no banco do motorista de seu Fiat 127. Ele havia levado vários tiros. A janela do lado do motorista estava quebrada, e pequenos cartuchos de bala, revestidos de cobre, estavam espalhados pelo chão. Na traseira do carro, estava o corpo nu de Stefania Pettini, de 18 anos, caído no chão. Parecia que ela havia sido esfaqueada até a morte, seu corpo apresentava uma quantidade excessiva de feridas, e havia sido posada por seu assassino, com os braços e as pernas abertos. Num último ato de indignação, o assassino violou Pettini com um talo de videira, que ficou para fora de seu órgão sexual mutila. Você sabe, havia muito poucas evidências de luta, sugerindo que os jovens amantes foram pegos de surpresa pelo assassino. A bolsa de Pettini foi localizada em um campo próximo, com o conteúdo espalhado no chão. Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. O legista, que conduziu a autópsia, descobriu que ambas as vítimas haviam sido baleadas com uma arma de pequeno calibre, com os investigadores concluindo que a arma era provavelmente uma Beretta automática 73 ou 74 modelo 22. As balas usadas eram de um tipo distinto, de Winchester fabricado na Austrália, durante a década de 1950. Gentilcore morreu, em consequência de 5 ferimentos à bala e, embora Pettini tenha levado 3 tiros, ela acabou sucumbindo, em consequência de até 97 facadas. Acreditava-se que a faca não tinha mais que 10 a 12 centímetros de comprimento, sendo 1,5 de largura uma lâmina de gume único. O casal foi emboscado perto de uma famosa discoteca, conhecida como Teen Club,
onde planejavam se encontrar com vários amigos na noite em que foram assassinados. Devido à natureza do crime, os detetives suspeitaram que estavam lidando com um desviante sexual sádico e imediatamente iniciaram a investigação, concentrando-se em vários personagens de má reputação. Um desses homens, Giuseppe Francini, entregou-se voluntariamente à polícia e confessou o assassinato. Mas ele foi considerado mentalmente instável e foi excluído da investigação. A cena do crime, de Borgo San Lorenzo. Outros que chamaram a atenção da polícia foram Bruno Mocali, um autoproclamado curandeiro, de 53 anos, e o voyeur local, Guido Giovannini, que havia sido visto por várias testemunhas na área onde ocorreu o crime e que era conhecido por espionar cortejos. Casais. Os três acabaram sendo descartados como possíveis suspeitos porque não havia provas que os ligassem ao crime. Um amigo próximo de Pettini se apresentou e afirmou à polícia que a vítima lhe contou sobre um homem estranho que a aterrorizou poucas horas antes do assassinato. Sem mais pistas sobre o caso, os assassinatos permaneceram sem solução. Os assassinatos de Scandite. Em 1981, os assassinatos de Antônio Lobianco e Bárbara Lotti foram em grande parte esquecidos pelos habitantes locais e, enquanto Stefano Melli ainda cumpria a pena, a sua culpa seria, em breve posta em causa, pelo surgimento de um novo duplo homicídio. Em 6 de junho de 1981, os corpos de um jovem casal foram encontrados por um sargento da polícia que passeava com seu filho na região de Scandite. Ao se aproximar de um ritmo cor de cobre que estava estacionado na beira da estrada, percebeu que, embora as portas do veículo estivessem todas fechadas, o vidro do lado do motorista havia sido quebrado. Examinando o local, ele viu uma bolsa de mulher caída ao lado da porta do motorista, com seu conteúdo espalhado pelo chão. Após uma inspeção mais detalhada, ele encontrou o corpo de um jovem, sentado ao volante. Ele estava morto, com a garganta cortada. O sargento da polícia imediatamente pediu reforços, e quando os investigadores chegaram, eles se depararam com uma cena de crime muito familiar, com detetives relembrando os assassinatos de Borgo San Lorenzo em 1974. Logo, o corpo da vítima foi localizado no fundo de um barranco íngreme que estava a apenas 20 metros do veículo. Ela estava posada, com as pernas abertas. Havia vários rasgos em sua camiseta e jeans, que foram cortados com uma faca, mas uma coisa pareceu aos policiais particularmente horrível: a região pubiana da vítima foi amputada com uma lâmina e estava desaparecida. Uma autópsia confirmou que ambas as vítimas morreram devido a vários ferimentos à bala, e foi determinado que elas foram emboscadas pelo assassino enquanto estavam sentadas no carro. O homem foi identificado como Giovanni Fogg, de 30 anos, que foi esfaqueado 3 vezes, 2 no pescoço e 1 no peito. A cena do crime de Scandite, sua amante, Carmela Dinútil, de 21 anos, provavelmente foi arrastada para fora do carro pelo assassino, que então removeu sua região pubiana com algum tipo de instrumento extremamente afiado, possivelmente uma faca dentada ou lâmina de mergulhador. O patologista suspeitou que o assassino possuísse algum grau de habilidade no uso de facas para extirpar o órgão sexual da vítima feminina. Um relatório de balística revelou que o assassino disparou, no mínimo, 7 tiros de uma pistola automática, calibre 22. Os cartuchos de balas coletados no local eram cartuchos Winchester, e logo os policiais solicitaram uma comparação das balas recuperadas do assassinato de 1974. Os resultados foram iguais, e os detetives agora tinham 2 assassinatos duplos, com uma ligação clara, ligando-os a um único perpetrador e um possível assassino em série à solta. Embora não houvesse rastros na cena do crime e nenhuma testemunha, uma mulher apresentou informações surpreendentes sobre seu marido, Enzo Spalletti. Carmela Dinútil e Giovanni Fogg Spalletti, de 30 anos, um voyeur ocasional, revelou à esposa
que sabia dos corpos de 2 jovens amantes, em um ritmo cor de cobre, por volta das 9h30 da manhã, antes de o crime ser denunciado, pelo fora de serviço. Sargento da polícia, Spalletti disse que leu sobre o crime no jornal local, mas a informação só foi revelada ao público no dia seguinte. Ele foi rapidamente preso, e sob interrogatório deu um alibi confuso sobre seu paradeiro no momento dos assassinatos. Spalletti foi preso para aguardar julgamento. Ninguém percebeu, mas vários meses depois, o assassino atacaria novamente. Os assassinatos de Calenzano. Na noite de 23 de outubro de 1981, um jovem casal estava estacionado e desfrutando de uma vista panorâmica, perto de Calenzano, uma área localizada ao norte de Florença. A diversão durou pouco, pois um assassino se aproximou do veículo e abriu fogo contra os amantes. Mais tarde naquela noite, chegou um relatório à polícia local: os corpos das vítimas haviam sido descobertos por outro jovem casal. Quando a polícia chegou ao local, encontrou seus cadáveres mutilados e cheios de balas, caídos em lados opostos de um Volkswagen. Stefano Baldi, de 26 anos, foi baleado e esfaqueado diversas vezes, enquanto sua namorada, Susana Cambi, de 24 anos, teve ferimentos semelhantes aos do companheiro. Os detetives notaram, no entanto, que seu órgão sexual havia sido completamente removida, da mesma forma que Carmela de Nútil. Mais uma vez, parecia que as vítimas haviam sido emboscadas pelo assassino, que atirou no casal pelo para-brisa dianteiro. Meus amigos, deixem a vossa opinião aqui nos comentários, comentem o que acharam desses casos. Eu fico por aqui.